Cara, o que tu citaria, assim, dos teus atletas? Quem foram os teus melhores atletas? Quem são, até hoje, os teus melhores? A gente sabe que tem o Yuri Maia, hoje a gente tá com o Vinícius Lock Dog, né, que é muito Cara, bom. é muito difícil tu falar quem é o melhor, quem é o maior, porque cada um teve a sua trajetória, tem suas vitórias e tem o patamar aonde tá hoje no cenário, né? Mas a gente pode dizer que a gente tem vários caras hoje, e o Vinícius é um deles, né? Um cara que, pô, quem assiste ele, quem acompanhou ele, né, a trajetória dele no MMA, ele começou no Sul aqui, e se eu não me engano ele fez 12 lutas no Rio Grande do Sul, ele era 12/0, né, ele venceu todo mundo, e depois ele começou a ir para o cenário nacional e depois para fora do Brasil. E uma coisa muito louca, cara, que foi muito louco assim com ele, que, claro, isso um dia eu quero que ele venha aqui e ele conte a história dele, não vou contar por ele. Você tá convidado. Mas a gente tava numa trajetória de vitórias e tal, daí ele lutou o Future, daí ele venceu no Future, que era um evento muito cobiçado pra tá, porque pagava em dólar aqui no Brasil, pagava as passagens, hotel top, então era o sonho de todo o coach na época e a sua equipe, né, estar no Future, né, que era um evento muito, muito, muito bom em São Paulo, que dava vaga pro LFA. E a gente conseguiu boas vitórias lá, a gente venceu, a última foi o Kayonor Blade lá, que é um cara duríssimo, né, tem todo o meu respeito, ele e o treinador dele, que é meu amigo, inclusive. E a partir daí veio a pandemia. A gente venceu uma última luta muito dura, tava com a carreira assim muito boa, né, ele tava pronto para outros voos, e aí a pandemia estourou. Aí parou tudo, parou 2020. Todo o cenário. E aí foi muito louco, porque na pandemia foi aonde ele assinou com o Wild Warriors. Porque lá ele estava com um controle da Covid fantástico. Eles fizeram um trabalho com a Covid lá que foi sobrenatural. E o evento continuou lá. Então tu imagina quantas pessoas do Brasil estavam aptas a lutar um evento fora do Brasil na pandemia. Pouquíssimas. Porque não tinha como. Tudo fechado, né? A academia ficou fechada por 4 meses. Portas fechadas. E a gente estava numa época onde, mesmo se eu quisesse burlar o sistema, o teu vizinho te denunciava. Tá tendo barulho ali, ligava pra polícia. A galera tinha medo, né? Tinha medo. Mas eu tinha a minha casa. E dentro da minha casa, a gente tem um espaço que deve ter uns 30 ou 40 metros quadrados, bem estruturado de tatame. E aí os treinos ali continuaram, com todo cuidado, a gente sabendo quem estava se cuidando ou não, né? Para poder dar sequência ao time profissional. Então eu consegui, no meio da pandemia, aos trancos e barrancos, manter o time profissional ativo, né? E aí a oportunidade veio pro Vinícius na pandemia. Você vai enfrentar um russo 12/0, vai assinar com o evento e tal, e a gente, fechou. Na hora. Faltando 3, 4 dias pra luta, o russo se machucou. E aí botaram um outro cara totalmente diferente, campeão mundial de kickbox e tal, o cara que morava lá e tal. Mas foi. E a gente foi num controle da Covid muito rigoroso. Assim, foi muito complicado treinar assim. E lá, então, nem se fala, porque a gente não podia praticamente nem sair do quarto. Que país que era? Nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi. E aí a gente fez a estreia lá. Ele venceu no primeiro round com um nocaute. Foi fantástico. Aí os caras, esse cara aí é bom. O que aconteceu? A gente voltou pro Brasil, na pandemia ainda, deu uns 2 meses, caiu uma luta, faltando 10 dias lá, contra um cara da seleção olímpica de wrestling do Cazaquistão. Aí tu imagina, 14/1. Aí tu imagina a pedreira. Ele saiu de um campo completamente diferente, né? Aí... Ele tava com o striker, foi lutar com... Não. Ele lutou, ele venceu, tava de boa. Sim. Esse cara ia lutar com outro cara e caiu o oponente dele. Entendi. Ele não estava preparado, não tinha nada. Nem no peso, porque ele é um cara que pesa assim 77 em off e luta de 61. Então, para quebrar o peso ali, leva ali seus 45 dias, mais ou menos, né? Uhum. Porque ele tem quase porcentagem baixíssima de gordura. Então, para quebrar o peso dele é bem complicado. E a gente falei, cara, olha só, tem essa luta, os caras estão pagando muito bem, mas é a luta duríssima. A gente não é favorito, tá? A gente não é favorito porque a gente tá pegando com 10 dias a luta. O cara vem de um background do wrestling monstruoso. O cara é 14-1, tá vindo de um GP de 3 lutas na mesma noite e saiu vitorioso.
cara deve ter um gás interminável. Bora. Era bora. russo também? Não, do Cazaquistão. Cazaquistão. Bora. Então tá. Chegando para embarcar, né, a gente tem que fazer o exame de Covid na época, né, para pegar o voo. 24 horas antes do voo. Para minha surpresa, abrimos o exame faltando, sei lá, 20 horas para embarcar. O Vinícius negativo e eu positivo. Então, falei, cara, olha só, tô positivo, não posso ir contigo, quer lutar, a gente fala com um evento para mandar outro coach. Os caras pagaram uma nova passagem para outro coach, aí o Boaventura fez o exame, deu negativo e aí foi com ele. E aí, era uma fusão do... essa edição era o IO Warriors e Eagle FC, que era o evento do Khabib. Então, tava assistindo o evento o Dana White, o Mick, que é o matchmaker, e o Khabib. Tava na mesa assistindo o evento. Porque esse moleque tinha lutado no evento do Khabib e o Dana White tava ali pra ver ele. Né? E aí o Prego foi lá e venceu o cara na decisão unânime. E aí eu lembro que as odds pra luta no site de apostas, tipo assim, tá pagando 1.4 pro Kazak e o Vinícius 5 pontos alguma coisa. E eu meti dinheiro nele, cara. Fui lá e pau, botei dinheiro nele. E eu e uma galera, ó, tá aqui, ó, pau. Então ganhei dinheiro apostando nele no site de aposta e com a minha porcentagem que eu tinha de treinador. E ele deu um passo fantástico pra carreira dele. Ali, ele venceu. O IO Warriors disse que ele já seria o próximo contender pelo cinturão. O campeão subiu no cage, fizeram um trash talk ali e tal. E depois de 2 meses, eles foram de novo. Aí ele foi disputar o cinturão contra o Xavier Aloy, cara duríssimo do Canadá. Foi lá, nocauteou no segundo round. Daí ele se tornou o campeão. Então tu vê, tudo na pandemia. Tudo treinando de forma em casa, com pouca estrutura, recursos, né? Pouco recurso, porque não podia se expor a Covid, né? E aí ele já tinha feito 3 lutas na pandemia, com um valor de bolsa muito alto, em dólar, né? Mudou a vida dele num cenário onde o Brasil estava fudido, né? E entrando dinheiro em dólar, tanto para mim quanto para ele. Então isso foi fantástico, né? Então a gente teve uma realidade da pandemia muito diferente, porque a gente teve um suporte financeiro bom do IO Warriors, né? E aí, os caras fecharam uma big luta contra o ex-UFC, agora me fugiu o nome. O cara que enfrentou o Demetrius Johnson, que tomou aquele armlock fantástico dele. Não lembro o nome. Eu sei qual luta foi, mas não enfim. Lembro o nome. Fecharam a luta. A gente foi para Abu Dhabi faltando 20 dias para a luta, para se adaptar bem, porque é muito complicado lá, muito complicado. O fuso, a alimentação, o jet lag. Então era uma luta muito importante e a gente foi antes para lá. E aí faltando tipo assim 5, 6 dias para a luta, os caras avisaram que o oponente dele, né, tinha pego Covid. E aí a luta ia ser cancelada, a gente já lá em Abu Dhabi. E aí os caras arrumaram o campeão do EFC da África, que é um evento duríssimo, que topou a luta. Cara muito bom. Aí veio pra cá, pegou a luta e o Vinícius nocauteou ele no primeiro round. Então ele venceu um cara que era outro jogo, totalmente diferente. Rei Borg é o nome do cara. Como é que tá o cartel do Vinícius hoje? Ele tá 18-3. 18-3. É. E aí, a gente foi pra uma luta que todo mundo tava dizendo que, pô, essa aí vai botar ele no UFC e tal, tava o mundo inteiro vendo a luta, ele deu entrevista pra todos os sites americanos e tal, que era contra o moleque lá do... agora também me fugiu o nome dele. Muito duro, moleque muito duro. A gente vencendo a luta com muita propriedade, tava fácil a luta. Era 5 rounds, tava no 4º round, se não me engano. E aí o Vinícius deixou a soberba subir, ele tava muito fácil e aí entrou um golpe de encontro e ele caiu apagado. Então ali foi um banho de água fria que tu não tem ideia, porque ia projetar ele para um lugar assim que era onde todo cara sonha, né? Que é estar no UFC. O mundo inteiro tava falando daquela luta. E a gente deu alguns passos para trás ali naquele momento, né? E lutou agora de novo, né? A gente ficou 8 meses pensando na derrota, pensando o que aconteceu de errado, amadurecendo,
E aí ele enfrentou agora um cara top do Japão lá, um cara que é top 5 do Japão, que tava vindo de vitórias. Olha só, 2 vitórias no ONE FC e uma vitória no Ryzen. E aí ele venceu no IO Warriors. E aí deram o prego pra ele. Então assim, pô, vamos testar esse cara de novo. E aí chegou lá e tirou o cara pra nada. Aí nocauteou rapidinho. Top. Então, tipo assim, vai acontecer coisas boas esse ano pra ele, não tenho dúvida. Existem muitas conversas que eu não posso falar aqui ainda, né? Porque a gente não pode dar spoiler do que não aconteceu ainda, mas vai acontecer. E rapaziada, se vocês chegaram até aqui, peço que curtam o vídeo, compartilhem para os amigos, isso vai dar bastante credibilidade para a gente poder estar crescendo o canal e trazer pessoas mais influentes para vocês estarem acompanhando. Demorou? Tamo junto, até o próximo.